Olá pessoal, estamos aqui de novo, vamos hoje começar a falar sobre integração numérica. Essa aula 7 é uma aula que todos em cálculo 1 nós aprendemos a integrar. Só que muitas funções elas não são integráveis analiticamente. Eu não consigo, por exemplo, determinar a primitiva, eu não consigo determinar uma expressão. Dessa forma surgem alguns métodos de integração, que são métodos de integração numérica. Então, assim, fazendo um paralelo com o que a gente viu em solução de equações, é achar um valor aproximado. Tá? Então, a ideia aqui é de não ter um valor exato, eu tenho um valor aproximado. Tá? Vamos aqui ao conteúdo da nossa aula. Bom, hoje a gente vai aprender integração numérica, eu falei aqui com vocês, e são 3 regrinhas, existem outras, tá? Eu separei aqui 3 regras. Regra dos retângulos, regra dos trapézios, regra de Simpson. Essa regra que a gente vai ver aqui de Simpson é chamada 1/3. Tem uma outra, tá? Que assim, ela é mais refinada, 3/8. Mas isso aqui vai dar uma boa ideia e a gente já pode usar com uma precisão bastante razoável. Tá? Mesmo sendo regras simples e de fácil utilização, vocês vão perceber que, aqui eu coloquei em ordem de precisão, né? Elas apresentam uma boa precisão. Tá? Vamos direto ao assunto. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui falando de alguma coisa que vocês já viram, certamente, que é a parte de integração numérica, e aqui, obviamente, o que a gente está preocupado é com a integração definida, não é uma expressão. Eu acabei de dizer que muitas vezes eu não consigo determinar essa expressão. Então, a integral definida, por exemplo, essa aqui, I igual integral de f de x dx, indo de A a B. Tá? Esses são os limites de integração. A gente sabe que esse valor aqui, ele corresponde, ou seja, ele é numericamente igual a uma área. Vejam aqui o gráfico. Eu tenho o gráfico, eu tenho a função f de x, e eu tenho, nesse intervalo do domínio AB, eu tenho essa área que eu desenhei aí, está achurada em verde. Essa área A, ela tem um número, e esse número corresponde ao valor dessa minha integral. Lembrando disso. Então, o que a gente vai... Os nossos métodos se baseiam exatamente nessa ideia. A ideia de que uma integral definida, ela corresponde a uma área sob a curva. Então, eu estou fazendo isso aqui como um resumo, não. Relembrando um conceito para poder introduzir os métodos numéricos. Tá bom? Vamos seguir? Então, o que vai ser a integração numérica? Ela vai ser uma técnica que eu vou utilizar para determinar o valor de uma integral definida com uma dada aproximação. Eu falei no início, não é um valor exato. Tá? Eu não consigo aqui um valor exato. Eu consigo aqui um valor aproximado. Eventualmente, para situações muito simples, eu consigo a exatidão. Mas regra é que eu vou determinar um valor aproximado. Vamos ver aqui, ó. Integral. Aqui, a última expressãozinha. O que eu quero calcular. Como é que eu vou determinar? Eu vou determinar aqui, ó. Então é aproximadamente igual a um somatório. Esse somatório aqui, na verdade, é uma soma de áreas. Isso aqui tem o f de x, que é a nossa função, dx, que é o nosso... delta x, desculpa, que é o nosso particionamento aqui, tá? A gente vai dividir. E esse w, que é uma chamada função peso. A gente vai entender cada uma desses fatores, né, aqui dentro do somatório. Vamos ver aqui, ó. Vamos continuar, que a gente vai seguindo, entendendo isso de uma maneira mais tranquila. Regra dos retângulos. Por que esse nome inicialmente? Vamos tentar fazer o seguinte. Uma boa aproximação para se determinar a área sobre uma curva é, por exemplo, tentar traçar abaixo dessa curva uma série de retângulos.
E se eu determinar a área dessa série de retângulos, o que acontece? Eu acabo que determinando com alguma aproximação, pode ser falta ou excesso, tá? A área sobre a curva. Vamos ver aqui graficamente, acho que isso vai ficar bem claro. Vamos imaginar que eu tenho essa função, está aqui, ó, desenhada, no intervalo AB. Então aqui é AB, tá, pessoal? Só no intervalo domínio AB. Eu vou pegar essa minha região abaixo da curva e vou dividir ela em alguns retângulos. Esses retângulos são desenhados aqui. Eles têm, por exemplo, mesma base. Assim, intervalos iguais, então vamos gerar retângulos de bases iguais. Então eu peguei o intervalo AB e dividi ele em 20. Então eu tenho, portanto, 20 retângulos. Eu vou gerar 20 retângulos. Bom, eu já sei a base. Vamos imaginar que o meu intervalo AB vá de 1 até, sei lá, de 1 a 21. Só para ficar fácil aqui. O que acontece de 1 a 21? Qual o tamanho desse intervalo? 20. Vamos imaginar que eu também vá dividir esse intervalo em 20. Né? Eu vou pegar esse grande intervalo e dividir em 20 subintervalos, vou chamar assim então. Então, cada subintervalo vai ter que tamanho? 1. Esse 1 é o que, pessoal? É a base do meu retângulo. A ideia agora é saber o seguinte, qual será a altura do meu retângulo? Eu tenho assim, vou chamar assim, 3 variações. Eu optei por uma delas. Tá? Eu optei por pegar o ponto médio dessa base e levar até a curva. Alguns autores pegam o primeiro vértice, outros pegam o segundo vértice. Em função disso, pequenas variações vão ocorrer no método. Vamos usar isso aqui que é, aliás, ele é talvez o mais utilizado, talvez seja o mais utilizado. Então vamos ver. Eu pego aqui, ó, o meu primeiro, vamos usar aqui qualquer retângulo, tá? Por exemplo, esse retângulo, esse último retângulo. Percebam que eu tenho a base aqui que eu estou chamando de H, e lá em cima eu também tenho o mesmo valor H. E percebam que a minha função, ela passa onde? Ela passa no ponto médio desse, vou chamar de base também, tá? Dessa base. O penúltimo retângulo, olha a função passando no ponto médio. O antepenúltimo, olha a função passando no ponto médio. E as demais também. É óbvio que aí o desenho talvez não tenha ficado com uma precisão, mas a ideia é que a curva está passando pelos pontos médios. Perceba um outro detalhe. Achar a área sob essa curva, eu estou dizendo que é achar o quê? Aqui embaixo, ó, é pegar a soma das várias áreas desse retângulo. Vai ser uma aproximação. Por que uma aproximação? Vejam aqui, ó, eu tenho momentos em que o retângulo gera, ó, uma área maior. Porque quando eu inserir isso aí, isso não está abaixo da curva. Então eu estou colocando um erro. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, que eu estou destacando, ou essa área aqui, não está sendo computada, porque ela não pertence a nenhum retângulo. Então eu tenho, em alguns momentos eu estou adicionando mais do que eu devia, em alguns momentos eu estou deixando de adicionar. Então isso aí, ao final, vai me levar a um erro, que pode ser um erro para mais ou um erro para menos. Tá? Eu posso ter colocado mais excessos do que retirado. Então, ao final, eu tenho um excesso. Ou ao contrário, eu tenho mais retiradas do que excessos e ao final eu vou ter um valor menor, né? Um valor menor. Então, aqui, pessoal, a ideia é a seguinte. Se eu pensar, a ideia é o seguinte. Eu posso usar 2 retângulos. Eu posso usar 3 retângulos. O refinamento disso, quer dizer, o maior número de retângulos é que vai me levar a maior ou menor aproximação. Então, quanto maior for o refinamento, mais preciso será o meu valor. Então, é assim, óbvio que isso o aluno já começa a perceber. Se eu refino muito, se eu gero muitos retângulos, qual é a ideia? É que eu vou ter um pouco mais de trabalho. Se eu quero mais precisão, isso vai demandar um pouco mais de algebrismo ou de tempo de computação, tá? Caso isso aqui esteja implementado. Vamos seguir aqui, ainda tem que falar alguma coisa aqui dessa curva. Percebam aqui o xi, tá? Percebam aqui o xi e o f de xi. Como é que eu associei? Eu associei ao ponto médio da base.
Tá? Eu fiz a opção pelo ponto médio. Se vocês olharem com outro autor, ele pode optar pelo xi como sendo o primeiro vértice ou o segundo vértice. Então, não se preocupe se autor A fala isso ou autor B. O que vai acontecer na prática? Na prática é que eu tenho valores assim, que destoam muito pouco. Praticamente vão apresentar a mesma precisão. Então não há que se aprender os três. Se eu souber um, é o suficiente. É o que eu preciso. Tá? Por hora é o que eu preciso. Vamos aqui seguir para tentar entender isso aí de uma maneira bem fácil. Tá? Bom, o que é a área de um retângulo? É um conhecimento básico. É a base, que se vocês lembrarem, né? Estão lembrando, talvez percebam isso aqui logo olhando a curva. A base é H. E o que é a altura? Olha a altura desse triângulo intermediário aqui. É o valor de f de xi. Então, pessoal... Opa, acabei passando demais. Então, ó, a área de cada retângulo vai ser dada por quem? Base vezes altura, H vezes f de xi. E o que é H? H, como é que eu determino? Basta eu pegar a diferença entre os extremos e dividir por n. Vamos entender isso. Lembram que eu falei, vamos imaginar do 1 ao 21? Então, do 1 ao 21, 21 menos 1, 20. Se eu quiser 100 retângulos, eu pego esse tamanho 20 e divido por n igual a 100. 20 divididos por 100, 0,2. Então, cada retângulo teria base 0,2. Se eu quiser refinar ainda mais, 1000 retângulos. Então, 20 divididos por 1000, 0,02. Tá bom? E f de xi é o quê? É o valor da função para o ponto médio. Aqui, ó, já me adiantei e falei isso para vocês, mas percebam o seguinte, que aqui eu estou chamando a atenção, ponto médio. Então, como é que vai ficar a nossa integral? Integral é igual, né, de A até B, f de x dx, aproximadamente esse somatório. E nesse caso particular, como é que fica o nosso somatório? O somatório de áreas. Quais são as áreas que eu vou somar? Eu vou somar as áreas dos retângulos. E como é que elas são? HI, que é a base, vezes f de xi. Por que esse HI eu tirei aqui do somatório, pessoal? Por que o HI eu consegui tirar do somatório? Porque, na verdade, como eu vou dividir em retângulos de mesma base, esse HI, ele não é um H para cada intervalo. Ele não é o primeiro retângulo com base 0,2, o segundo com 0,3, não. Todos têm a mesma base. Se todos têm a mesma base, isso é uma constante. E uma constante, tanto na integral como no somatório, o que acontece? Ela pode sair. Por isso que a constante H saiu. Então, na verdade, o que é aqui? O que eu vou fazer? Somatório de f de xi indo i igual a 0 até n menos 1. Bom, observe a lei de formação. Isso aqui, pessoal, eu vou caminhar com a matéria e daqui a pouco eu volto e vocês vão entender isso aqui. Porque senão vai ficar muito teórico e eu acho que vocês vão se perder. Vamos ver um exemplo e depois eu volto e vocês, a partir do exemplo, vocês vão entender essa expressãozinha. Que não há nem necessidade de decorar, tá? Então vamos ao seguinte exemplo. Determine a integral de 0 a 1, x, 1 mais x ao quadrado dx, pela regra dos retângulos, com n igual a 10. Então eu vou dividir esse intervalo em 10. Eu pus aqui de maneira bem simplória, mas eu coloquei a solução analítica, a solução que a gente aprendeu lá com o professor de cálculo 1. Integral de 0 a 1 x dx, 1 mais x ao quadrado. Essa é uma integral, vamos dizer assim, simples, que é uma integral que a gente faz por aquela técnica chamada de substituição. Eu substituo a variável. 1 mais x ao quadrado eu chamei de u, enfim, fiz aquela técnica e encontrei ln, meio de ln de u aqui indo de 2 a 0, nós temos aqui como valor, né, encontrado a partir de uma ideia, uma técnica analítica, 0,34657. Eu pus isso aqui para a gente dar uma comparada no erro. Vamos ver aqui, ó, solução numérica. Primeira coisa que a gente tem que achar é o nosso intervalo. Qual o tamanho do nosso
de cada base dos meus retângulos, dos meus 10 retângulos. Então vamos lá, como é que eu faço? B menos A sobre N. Quem são A e B? Olha aqui na integral. Eu tenho que olhar aqui na integral. Qual é o intervalo de integração? De 0 a 1. De 0 a 1, então eu ponho 1 menos 0. É maior menos menor. Então o módulo disso tanto faz. Dividido por 10. Por que por 10? Porque aqui o problema pediu 10. Mas aqui é uma situação real, que eu precise encontrar uma integral, sou eu quem vou definir. Ah, essa integração faz parte do processo em que eu tenho uma peça super importante, de responsabilidade. Eu não vou fazer uma integração com 3 retângulos. Eu vou fazer com 3.000 retângulos. Tá? Eu vou usar aí o computador para me auxiliar nas contas. Ah, não, é uma integração em que isso aqui dá como resposta, tem como saída um componente mecânico que não tem responsabilidade mecânica. Ah, então eu posso usar 4, 5, não tenho precisão nesse valor. Tá? Aqui é uma questão acadêmica, então eu coloquei o N. Bom, perceba o seguinte, a gente sempre começa do I igual a 0 e vai até o 9. Eu varri 10 retângulos, porque se eu vou do 1 ao 9 eu varro 9, com 0 são 10. Quem é 0,05, por aí vai? Isso aqui é o nosso xi. Vamos tentar entender isso? Então vamos lá, a minha função, ela começa a partir, a integração começa do 0. Não começa do 0? Se ela começa do 0, e eu vou pegar... Bom, vamos lá, ela começa no 0 e termina onde? Termina no 1. Começa no 0 e termina no 1. Então o que acontece aqui? Eu dividi isso aqui em 10 retângulos. Cada retângulo vai ter que base? 0,1. Cada retângulo tem base 0,1. Então é do 0 até o 0,1. E qual é o ponto que a gente adotou para pegar? É sempre o ponto médio. Se é o ponto médio, entre o 0 e o 0,1, eu tenho quem como ponto médio? 0 mais 0,1 divididos por 2, 0,05. Então o primeiro xi é 0,05. O próximo xi é o próximo ponto médio. Qual será o próximo ponto médio, pessoal? Se eu estou aqui no ponto médio e vou para o próximo ponto médio, na verdade eu caminhei H. Eu caminhei o tamanho do intervalo. Eu caminho meio intervalo, termino aquele primeiro. Depois caminho mais meio intervalo, entrei na metade do segundo. Então eu caminhei um intervalo. Então basta adicionar aqui quanto? 0,1. Mais 0,1. Mais 0,1, mais 0,1, até que eu chego a 0,95. Percebo que eu não chego a 1, porque eu vou pegar o ponto médio do último intervalo. Então, por isso, essa lei de formação, pessoal, é para encontrar o meu xi. Bom, vamos lá. Quem é o nosso A no exemplo? Não é 0? Então, aqui vai aparecer o 0. Quem é o nosso H? É 0,1? Aí eu vou fazendo o I variar de quanto a quanto? Primeiro o I igual a 0. Depois o I igual a 1. I igual a 2. I igual a 3. Até I igual a 9. Aí eu formo todos aqueles xis. Há necessidade de decorar isso? Não. Eu entendi o que eu fiz? Ah, entendi. Vamos lá. Eu pego, dividi em 10. Como o tamanho que eu tenho é de 0 a 1, 1 dividir em 10, cada retângulo vai ter base 0,1. Ah, 0,1. Eu comecei no 0. Se eu vou pegar aqui na metade, 0,1, 0,05. Então eu comecei no 0,05, somo o 0,1, 0,15, 0,1, 0,25 e assim vai seguindo. Sem problemas. Eu preciso desses valores? Não, de fato, o que a gente precisa? É só também, a gente pode voltar aqui, para relembrar a formulazinha. O que eu preciso? Eu preciso, na verdade, é o somatório. Aqui, eu preciso do somatório de quem? Somatório de de f de xi. Está aqui, onde eu destaquei o h saindo do somatório. Eu preciso do somatório de f de xi, não o somatório de xi. Então, se eu preciso do somatório de f de xi,
o que eu preciso fazer? Eu preciso determinar o f de xi. Então eu venho aqui, ó, pessoal, e essa última coluna, o que é? É o f de xi. Então, se o xi é 0,05, eu venho na minha função, que está aqui no integrando, né? X sobre 1 mais x ao quadrado. Aí eu vou lá e substituo x igual a 0,05. Coloco aqui, sobre 1 mais 0,05 ao quadrado. Aí eu encontrei 0,049875. 0,15, substituo na função. Qual é a função? X sobre 1 mais x ao quadrado. E eu vou fazendo isso. E o que me interessa? De novo, lembrando lá, é o somatório. Então não me interessa o 0,049 ou só o 0,48. Interessa o quê? O somatório dessa coluna. É o que a gente vai fazer. Depois que eu tenho isso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o somatório dessa coluna. Estúdio, pode passar, por favor, o outro slide? Tá, eu vou pegar o somatório dessa coluna, porque é isso que eu preciso, ó. É isso que eu preciso. Então, ó, integral, solução numérica, né? Porque a gente está na solução numérica. I igual, integral de 0 a 1 de x ao quadrado, x mais 1, desculpa, sobre 1 mais x ao quadrado, x sobre 1 mais x ao quadrado, é igual a h de quê? F, né, somatório de f de xi. Onde é que está esse somatório de f de xi? Está aqui, ó, 3,4699. Se eu somar aquela última coluna toda, aqueles valores que a gente foi encontrando, eu encontro quanto? 3,46, tá? Só que não é só esse somatório a minha resposta. Percebam aqui, ó, a integral é igual a quê? H vezes, é o H vezes o quê? O somatório. Então, é o H vezes o somatório. Se é o H vezes o somatório, o que eu tenho que fazer ainda em termos numéricos? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar o I, então, por isso que eu escrevi aqui, assim o quê? Assim, I igual a 0,1. O que é o 0,1, pessoal? O 0,1 é o nosso Hzinho. E o que é o 3,469912? É o nosso somatório. Então, ao multiplicar, eu encontrei quanto? 0,34699. Percebam o seguinte, eu coloquei aqui embaixo, erro. O que é o erro aqui? É o valor que eu encontrei pela técnica numérica e menos o valor que eu encontrei daquela forma analítica. Olhem quanto foi o erro. 0,00042, muito pequeno. E percebam que a nossa integração numérica usou poucos retângulos. A gente não precisou, por exemplo, usar 3.000 retângulos ou 1.000 retângulos. Tá? De repente, se eu fizer com 20 retângulos, eu praticamente com 5 casas decimais ou 6 casas decimais não tenho erro. Tá? Com 6 casas ou com 7 casas. Tá bom? Acho que é uma técnica relativamente simples e eu creio aí que vocês tenham percebido claramente. O que a gente vai ver agora? Você pode passar de novo, estúdio, o slide. Agora a gente vai ver uma regra que é chamada regra dos trapézios. Essa regra, ela é muito, mas muito parecida, conceitualmente, né, que eu estou falando. Ela é muito parecida com quem? Com a regra que a gente acabou de ver. Qual é a diferença básica? Na regra dos retângulos, a gente dividia em retângulos. Na regra dos trapézios, a gente vai dividir em trapézios. E quando eu consigo dividir em trapézio, eu refino, eu diminuo aqueles meus erros. Que erros? Aqueles excessos que acontecem ou aquelas faltas. Então eu consigo diminuir, eu dou uma refinada. Então percebam o seguinte, vamos imaginar essa minha função, f de x, eu vou dividir também em intervalos iguais. Tá? Então eu dividi intervalos iguais. E dentro desses intervalos iguais, ao invés de desenhar um retângulo, eu desenho o quê? Eu desenho um trapézio. Então, ao invés de desenhar um retângulo, eu vou desenhar um trapézio. Se eu desenho um trapézio, o meu erro diminui nessa aproximação com a função. Tá? Bom, qual a ideia? A ideia é a ideia de integral. O que vai ser a minha integral? O que vai ser a integral, né, o valor aproximado? É a soma de áreas, só que aqui não são áreas dos retângulos. São que áreas? São as áreas dos trapézios.
Tá? Se eu usasse uma outra figura aqui, seria a soma das áreas dessa outra figura. Tá? Vamos seguir aqui. Por favor, estúdio. Tá. Então, relembrando, né, como é que é a área de um trapézio? A área de um trapézio é a base maior mais a base menor sobre 2, ou a semissoma das bases, vezes a altura. Semissoma das bases. Eu tenho aqui como primeira base o f de x0, a base menor, vamos dizer assim, que o x0 é o primeiro ponto, é aquele A. O f de x1 vai ser o segundo ponto desse intervalo, desse primeiro intervalozinho que eu dividi. Dividi por 2, então a semissoma, vezes h. Então essa aqui seria a área do primeiro trapézio. A2 é a área do segundo trapézio. Percebam que a base maior do primeiro trapézio funciona como base menor do segundo. Por isso que ela se repete aqui. E f de x2. E assim vai seguindo. F de x2 aparece em A3. F de x3 aparece em A4. F de 20 aparece no 20 e no 21. Então percebam que aqui eu começo a ter uma duplicidade. F de x1 aparece duas vezes, f de x2 aparece duas vezes, f de x3 e assim segue. Se eu somar isso tudo aqui, somando-se, a gente tem o quê? A área total. E o que essa área total vai representar? Ela vai representar a minha integral. Se ela vai representar a minha integral, vai representar o que eu estou querendo encontrar. E como é que eu escrevo isso em função de f1, f2? Olhem aqui, ó, integral igual. Nessa última expressãozinha, o que está escrito? F de x0, mais duas vezes f de x1, mais duas vezes f de x2, mais reticências, duas vezes f de xn menos 1, mais f de xn sobre 2 vezes h. Vamos dar uma explorada nisso aqui. Por que aparece f de x1 duas vezes? É só olhar nesse retângulo aqui que eu individualizei as áreas, vocês vão ver que tanto em A1 como em A2 aparece f de x1. Por isso aqui, quando eu somo, aparece duas vezes. F de x2, a mesma coisa. Mas percebam que o f de x0 apareceu uma única vez. Se ele apareceu uma única vez, quando eu fizer a soma total, ele não vai aparecer assim, mais uma vez, né? E também tem um outro elemento, que é o f de xn, que só aparece uma vez. Então, para a integral, pela regra dos trapézios, vocês têm que lembrar o seguinte. Tudo aparece multiplicado por 2, exceto quem? O primeiro elemento, que é o azinho, que é o meu limite de integração inferior, e o último, que é o xn, que é o meu bzinho. Vamos imaginar que a integral vai de 1 a 5. Então, o f de 1 vai aparecer só uma vez, o f de 5 uma vez. Todos os demais vão aparecer duas vezes. É isso mesmo. Não tem que pensar de uma outra forma. Tudo isso dividido por 2, multiplicado por quem? Esse hzinho. O que é o hzinho? Geometricamente, a altura do meu trapézio. E em termos da técnica de integração, eu peguei o intervalo todo e subdividi em intervalos pequenos que eu chamei de hzinho. Como é que eu encontro isso? B menos A sobre N. É igualzinho a gente fez lá na técnica pelo método dos retângulos. Vamos seguir aqui? Vamos tentar fazer um exemplo? Eu usei aqui uma outra integração, tá, pessoal? Uma outra integral, né? Fazer uma outra integração. Determine I igual integral de 0 a 1 é de x dx. Essa é uma integral, inclusive, muito simples, que é uma integral tabelada. Isso aqui dá E elevado a x. Com n igual a 4 pela regra dos trapézios. Bom, vamos ver. Solução. H igual, né? 1 menos 0 divididos por 4. Por que 1 menos 0 dividido por 4? 1 menos 0 me parece razoável. Olha o quê? São os limites 0 e 1 da minha integral. Sobre 4, porque eu pedi sobre 4. Lembram lá nos retângulos? Foi 10. Eu usei n igual a 10. Aqui eu estou usando n igual a 4. Então, quanto é que dá isso? Dá 0,25. Qual é a minha função? Eu lá integrando, né?
E elevado a x. Então eu determinei o h e identifiquei, não é determinar, identifiquei a minha função. Professor, onde é que está a função? A função está lá dentro da integral. É aquela função que eu quero integrar. É o integrando. Tá bom? Bom, vamos determinar agora x0, x1, x2 e por aí vai. Bom, como é que eu determino? Aqui é um pouquinho mais simples. Eu começo com quem? Com o meu valor inicial 0 e vou acrescentando e vou somando quem, pessoal? O h. Então, se o primeiro x é 0, o próximo vai ser 0,25. O próximo será mais 0,25, 0,50. O próximo, 0,75. O próximo, 1. Professor, onde é que eu paro? Eu paro exatamente quando eu chego no final do meu limite, no final do meu intervalo, que é o limite superior, que é 1. Então eu já identifiquei quais são os x0, os xi, né? x0, 1, 2, até o x4. Então qual é a formulazinha para integral? Fácil aqui, ó. Integral, nesse caso, olhem só, aquilo que eu chamei a atenção. F de x0 aparece só uma vez. Depois começa a aparecer duas vezes, né? Duas vezes f de x1, duas vezes f de x2, mais duas vezes f de x3, mais f de x4. x4 não é o último? Então x4 aparece apenas uma vez. Sobre 2 vezes hzinho. Bom, vamos agora então substituir. Quem é o x0? É o f, é o 0. Então é f de 0. Quem é o x1? 0,25. Quem é o x2? 0,50 e por aí vai. Quem é o h? O h é 0,25. Então, ó, f de 0, como é que eu acho? Basta vir aqui na função, e substituir o x por 0. Depois, f de 0,25, substituir o x por 0,25 e assim eu vou seguindo, pessoal. Então a expressãozinha fica, agora numericamente, 1 mais 2 vezes 1,28 mais 2 vezes, blá, blá, blá. Tudo isso somei, dividi por 2, multipliquei por 0,25, dá quanto? Aí eu encontro integral igual a 1,7272. Tá? Assim, aproximadamente, eu vou encontrar, se eu fizer da forma analítica, essa integral como sendo 1,7278. Então o erro é bastante, né, é bem pequeno. Tá? Percebo que, apesar da regra do trapézio ser uma regra que refina a técnica de integração, técnica numérica de integração, ela me parece até mais simples. A formação do xi é muito mais elementar do que a formação do xi lá. Tá? Tanto é que aqui eu nem mostrei vamos dizer assim, uma fórmula que gera o xi. Tá? Uma lei de formação. Vamos seguir? Seguindo aqui, indo para o próximo slide, a gente vai ter o quê? Vamos ver aqui, ó. Regra de Simpson. Essa aqui, tá, pessoal? Eu devo ter escrito em algum lugar mais para frente, talvez. É a regra de Simpson 1/3. Vocês vão entender por que 1/3. Bom, vamos lá. Vamos tentar entender aqui conceitualmente o que difere a regra de Simpson para a regra dos trapézios, por exemplo. Bom, o que acontecia nos trapézios? Eu tinha uma função e essa função, quando eu dividia, aqui, ó, aqui são as bases do meu trapézio, aqui é uma reta. Então, nesse pequeno intervalo da função, o polinômio que eu uso aqui é um polinômio do primeiro grau. Tá? Lembram da aula 6, da aula anterior, que falava de Lagrange, né? Agora, por exemplo, eu vou tentar ajustar aqui, não um polinômio do primeiro grau, eu vou tentar ajustar aqui um polinômio do segundo grau. Dessa forma, eu me aproximo mais da minha curva. Se eu faço isso, o que o aluno vai pensar? Bom, se eu me aproximo mais da curva, eu diminuo o quê? O erro. Eu torno a técnica mais precisa. Então a regra de Simpson vamos dizer assim, é o refinamento da regra anterior. Eu vou aumentar a minha precisão. Tá? A matemática envolvida para chegar na expressão, ela é muito mais assim, é um processo que vai refinando, né? Então ela é um pouquinho mais complexa e eu não coloquei ela aí. No material online,
ela é apresentada. Tá? Mas o que interessa de fato para a gente é a passagem final, que é conhecer a expressão. Vamos tentar entender aqui, ó. Então, nessa regra, a regra de Simpson, é a mesma ideia. Aí eu falo aqui, ó, consiste na aproximação da função contínua no intervalo AB por um polinômio do segundo grau. Dessa forma, olha a expressãozinha que aparece para a minha função. Olha a expressãozinha que aparece para a minha função. A expressãozinha que aparece para a minha função é essa aqui, ó. Integral é aproximadamente h sobre 3. Esse h sobre 3, pessoal, dá origem ao nome 1/3, tá? Que aparece aí 1/3. F de x0 mais 4f de x1 mais 2f de x2. Pessoal, aqui tem um detalhe que eu gostaria de falar para vocês. Lá na regra dos trapézios ficou muito fácil. Primeiro termo é coeficiente 1. Último termo, coeficiente 1. Os termos intermediários, todos coeficientes 2. Aqui, primeiro termo, coeficiente 1. Último termo, coeficiente 1. Termos intermediários. Alguns terão coeficiente 2, outros terão coeficiente 4. Vamos tentar entender. Eu coloquei aqui, ó, como se fosse uma legenda, né, para que vocês percebessem isso claramente. Bom, o que é o H? O H é sempre a mesma coisa. B menos A, tudo isso dividido por N. Na expressão, eu coloquei isso aqui, tá? Não queria só falar. Atentar para f de x0 e f de xn tem coeficientes unitários, ou seja, são multiplicados por 1. Existem alguns coeficientes, alguns termos que têm coeficiente 4 e outros que têm coeficiente 2. Quais são os coeficientes de termo 4, né? Quais são os termos, que têm coeficiente 4? São os termos cujo índice x de x é ímpar. Então aqui, ó, 4f de x, 1. Quando eu for fazer o f de x, 3, também ficará multiplicado por 4. Se eu chegar ao f de x, 11, também será multiplicado por 4. Se eu por acaso chegar ao f de x 2013, ímpar, será multiplicado por 4. E quais são os coeficientes, quais são os termos que têm coeficientes 2? É o f de x par. Então, f de x2 vai estar multiplicado por 2. O f de x20 vai estar multiplicado por 20. Tá? Exceto, obviamente, se por acaso ele for o último. Aí não é nem 2 nem 4, é 1 mesmo. Tá bom? Então, percebam já uma diferença aqui. A fórmula é parecida, que é dividido por alguma coisa, lá era por 2. Lá, quando eu digo, é trapézio, tá? Lá também era multiplicada por h. E lá era tudo multiplicado por 2 aqui na parte intermediária. Aqui não, vai alternando entre 4 e o 2. Vamos seguir aqui para a gente ver um exemplo. Seguindo aqui, eu usei uma outra integração também, tá, pessoal? Uma integração diferente aqui, uma integral diferente. I igual integral de x vezes e elevado a x sobre 2 dx, indo de 2 a 3. Pela regra de Simpson, 1/3 aqui, ó, em algum momento eu tinha escrito isso aqui, tá? Então é essa a regra, com n igual a 4. Primeira providência é determinar o hzinho. Qual é o hzinho? 3 menos 2, por que 3 menos 2? Porque 3 e 2 são quem, pessoal? São os extremos aqui, são os limites. 2 e 3, limites da minha integral. 4, porque eu optei aí por n igual a 4. 3 menos 2, 1, dividido por 4, 0,25. Como é que eu vou formar os meus xi? O primeiro x0 é 2. Tá? Por que 2? Porque o primeiro limite é 2. E os demais, basta eu ir acrescentando 0,25. 2 passou para 2,25, passou para 2,5, 2,75 e 3. Parei no 3 por quê? Porque 3 é o meu limite superior. Bom, aí o que eu tenho que fazer? Lembram da formulazinha? Entra f de x0, f de x1, f de x2. Então, eu tenho que achar o valor da função nesses pontos. Então, perceba o seguinte. Qual é a nossa função? A nossa função é o integrando. X é elevado a x sobre 2. Então, se eu puser no lugar do x 2 vezes e elevado a 2 sobre 2, eu encontrei o f de 0. 5,43. Se eu puser o 2,25... f de x1.
Se eu puser o 3, f de 3 igual a 3,45. Tranquilo aqui? Bom, então vamos lá. O que é a minha integral? A minha integral está aqui, ó. H sobre 3, f de x0, mais 4f de x1. Por que 4? Porque x1 é ímpar. Não porque o valor de x1 é ímpar, é porque o índice é ímpar. 1. Depois, f de x2 eu vou multiplicar por 2, porque o 2, o índice, é par. Mais 4 de fx3. Como é 3, 4. F de x4. Alguém pode perguntar, professor, não é par? Não teria que multiplicar por 2? Não, ele não é o último. Lembrando, o primeiro e o último sempre terão como coeficientes o quê? 1. Então, ainda que ele seja par, ele vai receber o coeficiente 1, porque ele tem, vamos dizer assim, uma característica a mais. Ele é o último da minha sequência. Bom, agora substituindo. Aqui é uma questão só aritmética, né? O H 0,25, o H 0,25 eu coloquei. F de x0, está lá em cima, 5,43. F de 4 vezes f de x1, mais 2 vezes f de x2, mais 4 vezes f de x3, mais f de x4. Somando isso tudo, multiplicando por 0,25 e dividindo por 3, eu encontro aproximadamente que valor para essa minha integral? Eu encontro 8,965. É um valor aproximado, mas certamente se eu resolver essa integração aqui, essa integral, se eu integrar analiticamente, eu vou encontrar um valor que possivelmente começa a ter uma diferença a partir dos milésimos. Então, dependendo da minha precisão contextual, né, do contexto que eu me encontro, eu vou estar perfeito. Com 2 casas decimais, tendo precisão, pode ser que seja o que eu quero. Tá bom? Deixa eu seguir aqui. Seguindo aqui, pessoal, a gente vai falar agora de um aspecto assim, geral de integração. Antes de resumir a aula, é o seguinte. Pessoal, existem outras técnicas, existem muitas outras técnicas. Eu tenho alguma dificuldade em algumas integrais. Então, não há necessidade que eu, por exemplo, refine de maneira para chegar a uma precisão na 13ª casa. Então, essas técnicas, eu optei por elas porque o conteúdo pede que eu faça isso e porque elas são assim, relativamente simples. Depois que o aluno entende a mecânica dela, eu posso, por exemplo, implementar isso aqui no Excel. Eu não preciso colocar numa linguagem de programação. Eu pego lá e crio os meus extremos, dou um campo lá para eu dizer, por exemplo, qual será meu n, e vou criar aquela minha sequência de x, y. E aqui eu tenho a minha função, ele calcula a função. Aí eu faço uma expressãozinha que calcula aquele somatório, e a minha integral sai. Isso aí eu vou conseguir, eu levo 5 minutos implementando isso no Excel, e depois que eu coloquei os valores lá e digitei a minha função, eu faço isso aí quer dizer, o Excel vai resolver isso para mim em 30 segundos. Então, essa é uma sugestão que eu dou, é que vocês peguem uma delas, implementem, coloquem lá no Excel e rodem alguns exemplos. Rodem esses exemplos aqui que eu passei para vocês. E depois tentem uma segunda. E, por fim, tentem a terceira. Vocês vão perceber que com isso vocês terão passado, né, pelas principais técnicas e vão ter lá um programinha que vai resolver isso para vocês. Tá? Vamos ver o resumo da nossa aula? Bom, o que a gente viu hoje, né? A gente viu técnicas de integração numérica. Como eu já comentei anteriormente, existem outras. Tá? Não vou dizer que são essas as únicas, não são. Bom, existem até técnicas que não são numéricas, mas que são, por exemplo, eu posso usar uma técnica por exemplo, usar a massa. Eu preciso saber quanto é que vale a integração e faço uma comparação. Corto uma curva, meço a massa
e depois pego um papel que eu conheça a área, meço a massa e faço ali uma regra de 3. Isso aí, com alguma precisão, eu consigo determinar. Isso não é uma integração numérica, nem é uma integração analítica. Tá? Então a gente aprendeu aqui regra dos retângulos, regra dos trapézios, regra de Simpson 1/3. No que elas se baseiam? Todas se baseiam numa ideia de, abaixo da curva, desenhar figuras e calcular a área dessas figuras e depois somar. É óbvio que essas figuras não se encaixam perfeitamente nessa área abaixo da curva. Por isso, a técnica leva a algum erro. Mas se eu pensar na ideia de integração, se eu pegar aquele meu intervalo e for inicialmente dividir em 2, depois em 4, enfim, for dividindo aí em 600 partes, 6.000 partes, 10.000 partes, eu vou ter retas que se aproximam cada vez mais daquela minha função, e com isso eu vou ter uma precisão aumentada. Tá ok? Então com isso aqui a gente venceu uma etapa que, quando a gente vai aprender analiticamente, é uma etapa um pouco mais demorada. Numericamente, certamente ela é facilitada. Talvez o aluno possa pensar, mas por que eu tenho que conhecer a integração? Por que eu não aprendo só a numérica? Mas muitas vezes eu preciso determinar a integração para ter a função. Aí a importância de se aprender a integral indefinida. Porque nem sempre as minhas aplicações estão só ou única e exclusivamente na integração definida. Tá bom? Então hoje a gente fica por aqui e a gente se encontra na aula 8. Tá? Bons estudos e já comecem, porque a V2 daqui a pouco bate a porta.